Quais são os mitos comuns sobre a comunicação não violenta que você gostaria de desmascarar? Tem alguns mitos sobre o que é violento na comunicação, né? E sobre o da comunicação não violenta. Por exemplo, pessoas que acham que é muito violento o tom de voz, falar alto, gritar, ou o próprio xingamento, né? Eu falo que em algumas culturas é muito comum as pessoas falarem, dar um bom dia xingando. Carioca. Dá bom dia xingando, e quanto mais palavrão, mais nós somos próximos e íntimos. Então, isso vai muito também da pessoa, né? Da cultura e tal. Então, tem pessoas que falam super baixo, meigo, mas que tem que tomar cuidado. Eu até brinco nas palestras que eu faço, tem que tomar cuidado, porque se morder a língua tem que... né? Que é delicado, mas enfim. Então, violento, na verdade, é essa invasão, né? Ao outro, a persona e tal. E mitos sobre a comunicação não violenta. É achar que quem fala comunicação não violenta ou defende a comunicação não violenta é bonzinho. É aquela pessoa muito boazinha, muito tranquila, aquilo que eu falei da permissividade agora, né? Que aceita tudo, que você pode falar o que você quiser, que tá tudo certo, né? E não é assim que funciona. Eu posso ser extremamente direta, assertiva, né? Sendo não violenta, mas daí eu não vou permitir, por exemplo, que, né, você ultrapasse esse limite, né, da barreira que eu falei que eu não vou permitir. Né? A gente vive um cenário hoje que todo idiota tem voz, né? A internet, ela permite isso, ela dá muita voz aos idiotas, dá muita voz a quem não tem titica na cabeça. Tem uns que faz até podcast. Tem uns que faz podcast, inclusive, né? Então, não é aqui, gente, pelo amor de Deus, só entendeu? Mas é um fato, são os famosos haters. Sim. Como lidar com isso, assim, dentro da comunicação não violenta, como lidar para você simplesmente não se rebaixar? Então, eu penso bastante sobre isso, né? Mas é claro que eu sou muito tendenciosa na minha visão, porque é aquilo que eu falei do ponto de vista da educação. Eu posso não concordar com o que você disse, mas eu vou sempre defender o seu direito de dizer. Isso é muito sério, porque eu tô falando de... Sei lá, eu acho esse espaço da internet um espaço muito democrático. Então, é muito difícil realmente você lidar. Porque, gente, pega qualquer situação, lê lá, né, os comentários. Eu também gosto muito, até para ver essas problematizações. Tem uns que são tão pesados que eu largo, porque, assim, aquilo acaba... De uma certa forma, você fala assim, gente, peraí, perdi as esperanças, porque o mundo é só isso mesmo, é só violência que você vê por aí. É muito difícil lidar com isso, né? Então, dependendo do dia, se você não tá muito bem, é melhor você ter a escolha de falar assim, não vou lidar com isso agora, em respeito a mim, inclusive, né? Quando eu estiver melhor, eu vou... mas eu sou otimista. Então, eu acho que ainda é bom, sabe? Porque, olha só para você ver, nesse processo que eu tô fazendo aqui da linguagem, né? Eu tô aqui expressando, eu tô falando... Ao mesmo tempo que eu falo, eu estou refletindo sobre isso. Eu estou elaborando o que eu vou falar, de que forma que eu vou falar. A minha esperança, de verdade, é que nesse exercício de dizer, de falar, de se expressar, as pessoas também reflitam sobre isso. Aí você vai falar para mim, mas parece que tem um povo aí que não reflete, não. Eu tenho certeza. Mas é o que eu te falei, eu sou otimista, de verdade. Então, mais uma vez, né? Do ponto de vista educacional, a gente tem que cada vez mais incentivar práticas de análise, de leitura. Gente, vamos ler, vamos buscar fontes, né? Não vamos sair reproduzindo qualquer coisa. Questiona, tem umas coisas tão absurdas que você fala assim, gente, não faz sentido. Da onde que saiu isso e eu não fui buscar, né? Então, e mais uma vez, toda aquela opinião, tudo aquilo que a pessoa apresenta é o ponto de vista dela. E ela está falando a partir das experiências que ela viveu. Aquilo ali é a realidade que ela conhece. O que é mais preocupante. Tá entendendo? É muito. Porque não adianta eu tentar falar para você, não, deixa eu te falar. Isso aqui, entende? A pessoa ela vai olhar de lá, ela vai ver a partir das experiências dela. Eu falo isso direto, eu falo para várias pessoas. Cada uma significa de uma forma. Porque tem a ver com a realidade dela, e ela vai conectar com aquilo que faz mais sentido, com algo que ela lembrou, e não sei o quê, então...
mas a gente ainda precisa, eu acho que a gente tem que acolher, sabe? Com muito carinho, que daí é isso que eu defendo também. Sim. Acolher com muito carinho. E se a pessoa estiver aberta a dialogar, maravilha. Se não, é paciência, né? No tempo dela. Uma mestranda em educação. Sim. Mestranda em educação. Sensacional, hein? Culturas harmônicas. Você defende uma tese... É tese que fala? Tese. Você defende uma tese que é a comunicação não violenta no contexto escolar. Isso. Então eu vou perguntar para uma mestranda em educação. Sim. Você acha que a educação, no modo geral, ela caminha para ruína ou ela caminha para melhorar, como que você vê? Vamos ver o nosso cenário, nosso cenário ali da nossa época de criança e tudo mais, Sim. E o cenário de hoje. Como que você avalia os dois, assim? A educação, a gente sempre fala, né? Primeiro é um processo de transformação. Gente, agora que eu vi que meu nome tá nessa xícara. Ai, desculpa. Eu meio que me perdi levemente. Tem só quanto tempo que eu tô? 2 horas que eu tô sentada aqui agora. Desculpa. E o que acontece? A educação é esse movimento, eu acho fantástico, assim. A gente até tem que tomar muito cuidado, porque acontece tudo ao mesmo tempo e são realidades muito diferentes. Se eu for pegar só aqui, né, eu faço a minha pesquisa no município de Aparecida. Se eu for pegar esse contexto, é uma rede de educação. Acho que está para mais de 150 unidades escolares, né, entre educação infantil e fundamental. São realidades muito diferentes, dentro da mesma rede. Então, por mais que tenha essa questão do excesso de informação, que tenha outras possibilidades, hoje a escola ela não é mais aquele local que detém o conhecimento, talvez o conhecimento formal, esse sistematizado, mas não o conhecimento. Então, a gente se questiona o tempo todo. Essa pergunta que você me fez, eu me faço o tempo todo. Para entender como que está hoje, o que está acontecendo, onde que nós estamos, né? É fundamental entender isso. Quando eu levei e eu quis entender quais as possibilidades da comunicação não violenta no contexto escolar, a escola ela é uma instituição que ela, o tempo todo, ela está aqui na sociedade, né? Vem da sociedade para dentro dela e vai de dentro dela para a sociedade. Então, um movimento dialético, né, que a gente chama. Então, com o meu otimismo, e aí eu vou lá no Ariano Suassuna, né, no meu otimismo realista, eu gosto muito de pensar que a escola, ela ainda é o lugar da educação formal, das possibilidades, é onde eu lido ali com uma diversidade imensa, e é ali que a gente está formando pessoas. Eu acho isso lindo demais. Eu falo isso para as professoras. A gente trabalha aqui com formação humana. E aí, por isso, essa perspectiva mais humanizada. E a escola está mudando? Por exemplo. Teve um vídeo essa semana da professora acordando o aluno, você viu? Ai, eu vi. Com um copinho de água. Tranquilamente. Eu vi. Vá. Você sabe que eu trabalho com formação de adultos, e aí é outra coisa que entra aqui também, que são as práticas que a gente tem muito forte, a raiz muito autoritária. A nossa cultura é muito autoritária. E eu já dei aula, já ministrei aula para grupo de adultos e que tinha um aluno dormindo. Nossa. Então, assim, credo, sua aula é desinteressante, o que acontece? Não. Com muita tranquilidade, eu até brincava, né? Os colegas às vezes apontavam, falavam, gente, tá cansado, deixa eu descansar. E aí eu não sei, né? Eu sempre brinco com isso, pode julgar, mas eu não conseguiria, sabe? Ter uma atitude assim, e gente, pelo amor de Deus, eu acho muito complexo, estou falando aqui o tempo todo sobre julgamento, você analisar uma situação por um fragmento da realidade que foi essa atitude, sabe, de jogar, porque ali tem por trás um relacionamento, tem por trás várias coisas que a gente não tem compreensão, então eu acho muito delicado, mas tem essas práticas, e vai para a mídia com recortes, isso é muito delicado. E eu fico observando assim que pra gente, igual quantas vezes eu fui fazer formação, e eu vou te falar, trabalhar com professor é um público bem desafiador, muito desafiador. Então você vai trabalhar, o professor tá ali com o laptop aberto, né, com o computador aberto, ele tá te ouvindo e tá trabalhando. Para algumas pessoas isso é um absurdo. Fala, não, mas isso é falta de respeito, a pessoa tá ali...
Fala, tranquila, amigo. Fica entendeu? É aquela questão que eu falei, a pessoa tem direito de ser o que ela é e fazer o que ela é. Se ela achar que a minha fala tá interessante, já aconteceu várias vezes, ela fecha o computador e ela para o que ela tá fazendo e vai me ouvir. Então, isso para mim é mais gratificante do que, por exemplo, eu chegar na pessoa e falar assim, nossa, nunca, né? É muito. Então, o que eu percebo hoje são várias frentes. Hoje a gente discute muito o direito da criança, isso é fundamental. Você fala vocês, professores. Isso, é porque você trouxe a questão se a escola mudou. Sim. Então, tem várias frentes aí, até já para você continuar no seu gancho, professor, por amor ou são pessoas malucas que acreditam tanto no ser humano que ela porque quer mudar aquele negócio? Você sabe que eu aprendi uma coisa recentemente e eu achei fantástico. Não é por amor, é com amor. Ai, gente, isso fez uma mudança enorme. Por quê? A gente trabalha porque é a nossa profissão. E aí eu não posso falar que é por amor, porque senão as pessoas acham que a gente nem precisa receber nosso salário, inclusive. Olha o tanto que CSL. Não, gente, eu trabalho porque é a forma digna de né, ter ali meu sustento, da minha família, da minha casa. É um trabalho. É um trabalho, então eu quero ser reconhecida assim, né, enfim. Mas é com amor, sim. Não tem jeito de ser diferente, não. Inclusive, a gente fala muito da questão das condições de ambiente de trabalho, desse próprio reconhecimento, né, financeiro, que é uma parte fundamental. Porque, gente, você pensa, de novo, né, eu falo isso muito, formação humana. Gente, a pessoa que está ali trabalhando, formando outras pessoas, ela tem que ter uma estrutura muito boa. E, infelizmente, vai lá nos dados pesquisar o número de adoecimento de professores. Gigante. Isso é muito sério, né? A gente está falando de vidas, de pessoas que estão sendo formadas por outras pessoas também adoecidas. Se a gente fosse olhar num contexto espiritual, no contexto espiritual você tem, quando você vai cuidar de pessoas, geralmente aquilo te adoece, geralmente aquilo te deixa mal, geralmente você vai pegar a carga. Eu acredito muito em energia. Eu acredito que energia muda ambiente, energia muda vida, muda história, muda o seu rumo. E se você tiver com a energia muito foda, você vai muito longe. Eu fico imaginando um professor que, sei lá, você pega uma média de turma aí, sei lá, com 30 alunos, digamos. 35 alunos. Você deve pegar... Então, você tem quantas aulas no período da manhã, por exemplo, um professor dá? No caso da pedagogia, é o mesmo professor com a turma o período todo. Mas, no geral, são o quê? 6 aulas, 5 aulas? 6 aulas por período, turno. Isso. É muita aula, é muita vida, é muita energia. Muita. Então, assim, o professor, ele é um ser humano. Sim. E ele absorve aquilo. Porque não é só... eu acredito muito que a educação... Você ensinar algo para alguém, eu estou ensinando matemática. Amigo, a professora que mais me marcou na minha vida foi a minha professora de matemática. E não é porque ela me conta o nome dela, para ver se é a mesma que foi a minha. Como é que é? Do óculos? Que a gente chamava de Mal. Ela era má. Ela era braba. Ridamar? É a mesma professora. Gente, até hoje, a minha organização do meu caderno é baseada nela. Ela me marcou, e não é porque ela me ensinava matemática, mas é a postura dela, o olhar dela, a forma que ela falava com as pessoas. E ela era extremamente firme. Super, ela era brava. Mas ela não era desrespeitosa. Ela não era desrespeitosa. Eu tive a oportunidade, assim, porque logo você vai evoluindo e tudo mais, chegou num ponto que eu deixei de ser tão atentado e eu conseguia conversar com as pessoas. E um dia ela sentou comigo e conversou, e eu fiquei assim, falei, como assim? Essa mulher tá conversando comigo? É gente igual a gente, né? Pra mim, assim, ela era o capiroto. Sim. E não. Então, assim, a professora, ela mudou muita coisa pra mim, assim, muita coisa fez sentido. Sim. E ela era uma professora de matemática. E não foi na matemática, eu sempre fui péssimo. Entendeu? Então, eu acredito muito que o professor é esse cara, essa pessoa, é a pessoa que tem uma troca de energia ali, entendeu? Muito. Tem uma troca de energia. Eu tenho uma história nessa minha vida de escola, que eu estudava no Carlos Alberto. Eu era muito, muito louco, assim. E tinha um cara chamado Luciano, você vai lembrar dele. Era meio gordinho, assim, e tal.
E ele era o cara do povo e não sei o que, só que eu era muito mal educado na época. Eu era mal educado, eu era um moleque extremamente desnecessário, deselegante, entendeu? Era horroroso. E aí um dia ele me chamou, e aí eu não lembro o que eu tinha feito, ele me chamou, e ele me sentou, e ele olhou dentro do meu olho, e ele usou a comunicação não violenta. Ele falou: meu irmão, você não é assim. O que você está querendo ser? Para quem que você está querendo? Quem que você está querendo impressionar? Ele não usou de nenhum tipo de violência. Ele simplesmente foi lá no meu útero, que eu não tenho, e falou: cara, ele acabou comigo de uma forma doce, fofa. Acolhimento. Exatamente. É isso que eu tô falando. E eu lembro que aquilo, assim, me marcou porque eu chorei tanto. E eu falei: cara, o que esse cara falou pra mim? A partir desse episódio, literalmente, eu fui um outro ser humano dentro da escola. E foi muito melhor para mim. Foi uma outra visão. Cresci muito. Então, assim, aí hoje a gente conversando sobre comunicação não violenta, isso tá desde sempre. Sim. Desde sempre. Só que, obviamente, a civilização, digamos assim, foi evoluindo num ponto que hoje isso precisa ser estudado, isso precisa ser dito, isso precisa estar dentro da escola, porque e para os professores, para os alunos, para os pais, para todo mundo. É como eu falei, aquele ambiente, né, um ambiente escolar, ele é esse ambiente de muitas energias, de uma diversidade enorme. São pessoas com crenças diferentes, religião, opinião política diferente, né? E aí eu falo a comunidade escolar. Tanto o corpo docente, as pessoas que trabalham ali, quanto as famílias, as crianças. Então você pensa uma sala com 30 crianças, são 30 universos. São pessoas que têm, e as crianças é muito doido, porque elas reproduzem o que são as crenças das famílias, elas reproduzem ali. E aí, como que você lida com isso tudo? Né? A gente precisa ter, de fato, uma estratégia, e aí a estratégia, por exemplo, da professora que a gente está comentando aqui, ela era extremamente, assim, objetiva, pontual, ela era... Acho que eu nunca vi ela sorrindo. É mesmo? Não me lembro. Mas eu lembro que ela me desafiava a um nível... de organização, como eu falei até hoje, a minha organização do meu caderno é o que ela exigia nas aulas, porque ela exigia nas aulas, assim, a linha passava, sabe, tudo. Então, os professores, né, você trouxe um exemplo aí, marcam nossa vida. Positivo ou não, porque, inclusive, eu trago traumas horrorosos de professores de português. De português também. De repente até a mesma pessoa, mas enfim, vamos deixar isso. O bom a gente fala. Isso, o bom a gente fala. Mas por isso que eu falo que tem que ter muito investimento, sabe? Na pessoa, porque a gente vai de fato marcar. Eu, enquanto eu tiver energia, eu vou estar me buscando, eu vou estar, né, o próprio exercício da pesquisa é se refletir à escola. Então, o professor, ele faz esse movimento mesmo, o que está acontecendo aqui, qual que é a dinâmica, a gente está mudando, quem está na educação há muito tempo, 20 anos, fala com muita clareza desse processo. Então, o que a gente percebe é que cada vez mais as pesquisas, principalmente os avanços lá na neurociência hoje, traz elementos fantásticos para a gente pensar nessa formação humana, inclusive elementos lá da educação emocional, que eu acho que a gente vai ter que deixar para um outro dia, que eu adoro, que é uma área que eu amo também. Por que educação emocional? Por que falar de sentimento dentro das escolas? Né? Qual é esse lugar da emoção dentro da escola? Porque é ser humano e ser humano sente. Não tem como a gente não falar sobre isso, não considerar. Só que daí a escola, ela foi montada para quem? Para o ser racional, não foi para o ser emocional. E, graças a Deus, isso tem mudado também.